Ainda falta um ano para os novos carros da Fórmula 1 entrarem na pista, mas todas as equipes estão bem avançadas no desenvolvimento dos projetos para 2026. Para alguns, como o chefe da Red Bull, Christian Horner, a mudança de regras de 2026 é a maior reformulação da história da Fórmula 1. Embora os regulamentos ainda estejam sendo ajustados e haja novas mudanças a caminho, algumas alterações feitas no final do ano passado afastaram o temor dos tempos de volta serem lentos e melhoraram a previsão de desempenho em cerca de 2 segundos, segundo a estimativa do diretor de monopostos da FIA, Nicolas Tombazis. Até que os carros de 2026 comecem a andar, não se saberá o quão rápidos eles serão em comparação com os atuais. Só se sabe que serão um pouco mais lentos. No entanto, as modificações feitas em outubro e em dezembro aumentaram o potencial de downforce e o controle aerodinâmico fino, o que amplia a possibilidade de se obter mais pressão aerodinâmica. Como descreve o chefe da McLaren, André Stella, essas mudanças indicam que a velocidade em curva dos novos carros parece muito mais promissora. O conceito das regras de 2026 foi definido há muito tempo. As mudanças recentes apenas aprimoraram os detalhes. Em comparação com os carros de 2025, os de 2026 serão 10 centímetros mais estreitos, a distância entre eixos será 20 centímetros menor e o peso mínimo cairá dos 800 kg atuais para 724. Somando-se o peso dos pneus, que deve ficar entre 35 e 40 kg, o peso mínimo total ficará em torno de 768 kg. A mudança mais marcante é a grande reformulação das unidades de potência. Elas terão mais equilíbrio entre a potência do motor a combustão interna e a da recuperação de energia elétrica, chegando quase à igualdade. O motor elétrico vai gerar 350 kW em 2026, o que equivale a 469 cavalos. É quase 3 vezes mais do que os 120 kW gerados atualmente. Mas pode ser que o motor a combustão produza mais potência do que o MGU-K, já que os fabricantes querem que as novas unidades de potência passem dos 1000 cavalos. Mas o maior peso das novas baterias e a necessidade de recuperar mais energia para aproveitar ao máximo o motor elétrico impuseram grandes mudanças nos carros para reduzir o arrasto sem prejudicar o desempenho nas curvas. Como diz o lendário projetista Adrian Newey, as regras do chassi foram feitas para compensar as regras do motor. Isso dificultou a elaboração do regulamento, mas tinha que ser feito para manter os fabricantes atuais e atrair novos participantes como Audi e Ford. Tombazis argumenta que sem essa mudança só sobrariam 2 fabricantes de motor, a Ferrari e a Mercedes. Uma das mudanças feitas para compensar o impacto da nova unidade de potência é o modo de baixa resistência aerodinâmica, que será ativado quando o carro não estiver tracionando, ou seja, já estiver fora das curvas, sem risco de perda de aderência. O downforce diminui nas retas e aumenta novamente nas curvas. As regras desse sistema ainda estão sendo melhoradas para garantir um equilíbrio seguro entre as cargas aerodinâmicas na frente e na traseira do carro. As mudanças mais recentes são mais sutis e visam dar às equipes mais liberdade para ajustar o fluxo de ar. Para compensar a possível perda de desempenho, a aerodinâmica da parte superior da carenagem, que foi bastante simplificada com as mudanças do regulamento de 2022, terá menos restrições. Os regulamentos da Fórmula 1 são escritos com base em coordenadas do CAD, sigla do aplicativo Desenho Assistido por Computador. O formato do carro é definido por volumes de referência, onde certas peças podem ser colocadas. Dentro desses volumes, existem regras adicionais que determinam que formas podem ser usadas. Esse sistema mostra as principais áreas de regulamentação do carro, com as regras originais para 2026 à esquerda e a versão modificada à direita. A primeira grande mudança é na asa dianteira, que é um dos dispositivos aerodinâmicos mais importantes do carro, não só por gerar downforce, mas também por direcionar o fluxo de ar que passará pelo resto do carro, especialmente pela parte frontal do assoalho. Com as mudanças recentes, a FIA aumentou o tamanho do volume regulamentar onde a asa dianteira pode ser posicionada. Além disso, ela agora permitirá uma aleta sob cada lado da asa dianteira. Elas aumentarão o potencial de downforce, condicionando o fluxo de ar que será direcionado para a parte frontal do assoalho. A carenagem à frente das rodas, na parte externa da end plate, também tem um pouco mais de liberdade para direcionar melhor o fluxo de ar. Segundo Tombazis, essas mudanças são as mais importantes.
Embora sejam sutis, elas permitem que as equipes otimizem o fluxo de ar, dificultando o surgimento de geometrias que causam turbulência e dificultam a aproximação de outros carros. A Alpine já deu uma prévia do tipo de design que essas novas regras permitirão. Lembra dos carros anteriores a 2022, que tinham inúmeras pequenas peças aerodinâmicas projetadas para condicionar o fluxo de ar com maior precisão? Os complicados defletores laterais, os bird boards, são exemplos perfeitos disso. Seria um exagero dizer que esses designs estarão de volta, mas as novas regras deram muito mais liberdade para as equipes manipularem o fluxo de ar na parte dianteira do assoalho e ao redor das laterais, expandindo as áreas onde se pode instalar peças aerodinâmicas. Parte da motivação disso é melhorar o controle do fluxo aerodinâmico para garantir que a turbulência gerada não seja pior do que o esperado. Tombazes afirma que os números levantados pela FIA sobre o impacto do fluxo de ar são melhores do que qualquer estudo já feito antes. Os regulamentos atuais permitem que haja 4 aletas de cada lado da parte frontal do assoalho. Elas continuam sendo essenciais para otimizar o fluxo de ar para o assoalho e as laterais, mas agora há muito mais liberdade. Essa maior flexibilidade nas laterais deixará as equipes usarem mais dispositivos para condicionar o fluxo de ar, o que pode facilitar o equilíbrio dos carros nas curvas, um dos grandes desafios das regras atuais. Uma mudança que não vai se perceber imediatamente é o aumento no tamanho do difusor. Isso ajudará muito a geração de downforce e, de acordo com a FIA, significa que a redução da carga aerodinâmica, que se esperava que ficasse 40% menor que a dos carros atuais, será apenas cerca de 15% menor, apesar de que um dos principais objetivos dos novos regulamentos era diminuir a dependência do assoalho para gerar downforce. Os túneis Venturi serão mantidos. Eles comprimem e depois expandem o fluxo de ar para acelerar sua passagem sob o carro, criando a área de baixa pressão que gera downforce. O efeito solo continuará sendo fundamental, mas segundo Tombazes, a geração de carga aerodinâmica dos carros de 2026 não dependerá tanto dos túneis Venturi. O motivo disso é que enquanto os carros atuais precisam andar extremamente baixos e rígidos para maximizar o downforce, correndo o risco de recriar o efeito porpoising, a intenção é que os novos não precisem de tão pouca altura. Outro importante fato dos regulamentos é garantir que os carros consigam seguir uns aos outros de perto. Segundo Tombazes, alguns deslizes nos regulamentos atuais pioraram esse problema. Ainda há mudanças a serem feitas na parte traseira do carro, especialmente na aerodinâmica ao redor das rodas traseiras e nas bordas do difusor. Tudo isso faz parte do processo de evolução contínua das regras, que está acontecendo mesmo antes dos novos carros entrarem na pista pela primeira vez. Tudo o que foi explicado até aqui pode parecer apenas detalhes menores, mas são mudanças que melhorarão o desempenho dos monopostos e permitirão mais diferenças visuais entre os carros de cada equipe. O chefe da Williams, James Vowles, descreve essa maior liberdade como uma oportunidade para que as equipes sigam caminhos diferentes no design dos seus carros. Ainda há grandes incertezas sobre o desempenho dos carros de 2026. Não apenas nos tempos de volta, mas também na necessidade de otimizar a operação do carro para gerenciar o carregamento da bateria. A diferença de tempo de volta dos carros de 2026 em relação aos atuais variará de acordo com o tipo de pista. Em circuitos lentos, como Mônaco, haverá mais oportunidades para recuperar energia e a diferença será menor. Já em pistas velozes, como Monza, a perda de desempenho será maior por causa do longo tempo de aceleração total. Hoje, o sistema de recarga é desligado antes da volta rápida para liberar a potência máxima. Mas pelo que mostram os simuladores, será necessário recuperar energia até nas voltas de classificação. E mesmo com a otimização da gestão da potência elétrica, esse será um desafio persistente. Mas com mudanças mais recentes, pelo menos os tempos de volta dos carros devem estar dentro do que a Fórmula 1 espera. A grande questão agora é se a visão da FIA para esses carros, apresentada nas diversas imagens divulgadas, se concretizará. Os regulamentos atuais já mostraram que quando um pequeno grupo de pessoas escreve um conjunto de regras e ele é entregue a milhares de engenheiros e projetistas para otimização, surgem resultados inesperados, tanto no chassi quanto na unidade de potência. Vale destacar que a FIA formulou essas regras exclusivamente com base em pesquisas de CFD, que é a simulação computacional de fluidos. Não foram feitos testes em túnel de vento para reduzir os custos.
Mas, pelo menos por enquanto, as maiores preocupações sobre os regulamentos de 2026 já foram afastadas. Mesmo assim, os ajustes continuarão a ser tema de discussão ao longo do próximo ano, e talvez até de controvérsia.